O país está em rota de encontro com o anarquismo. Tudo que estamos assistindo, principalmente neste ano de 2023. Em 2013, tivemos a aprovação da Lei 12.846, que recebeu o nome de Lei Anticorrupção. Essa lei ela veio após diversos escândalos envolvendo o governo federal e algumas empresas, que deu um prejuízo aí só para a Petrobras de mais de 5 bilhões de reais. Isso naquela época, né, há mais de 10 anos atrás. Por sinal, houve aí uma investigação contundente. Vamos ver esse caso em que pé está hoje. É muito interessante você ficar e acompanhar até o final essa nossa matéria de hoje. Essa lei anticorrupção trouxe também o acordo de leniência, que é aí o instrumento sancionador negocial celebrado com uma pessoa jurídica que colabora de livre e espontânea vontade, entregando aí informações e provas sobre atos de corrupção de que tem conhecimento e sobre as quais assume aí a sua responsabilidade objetiva. E a Controladoria Geral da República detém a competência exclusiva para celebrar os acordos de leniência com as empresas, aquelas empresas investigadas, na verdade, pela prática de atos lesivos no âmbito aí do Poder Executivo Federal e contra a administração pública estrangeira. Pois é, com o acordo, as empresas podem ter as sanções isentas ou atenuadas, o que inclui a aplicação de multa e também a pena de inidoneidade, que seria aí a proibição, né, de contratar com o poder público, desde que colaborem efetivamente com as investigações e processo administrativo. E nesta semana, o senhor Dias Toffoli anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht com a Lava Jato, com a justificativa de que a prisão daquele senhor que hoje é aí o mandatário, né, do país teria sido então fruto de armação e isso seria aí o maior erro judiciário do país. Isso depois de cerca de 6 anos desse acordo. Então vejamos, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da República anunciaram no início do ano deste ano a assinatura do acordo de leniência com a construtora Odebrecht, investigada aí no âmbito da Operação Lava Jato. Depois de passar por alguns acordos, algumas controvérsias, então chegaram a esse acordo. Se fosse então desse acordo, a empresa pagaria um total de 2,72 bilhões ao longo dos próximos 22 anos, com correção pela taxa Selic, podendo atingir aí cerca de 6,8 bilhões ao final deste prazo. Os valores ressarcidos aí pela empresa envolveram pagamentos, deveriam ressarcir, né? Envolveram aí pagamentos de dano, enriquecimento ilícito e multa no âmbito de 49 contratos fraudulentos envolvendo recursos públicos federais, sendo aí 1,3 bilhão correspondente ao lucro obtido indevidamente pela empresa, 900 milhões correspondente à restituição a título de propina, 442 milhões correspondente à multa administrativa prevista na lei de anticorrupção. Então, será que isso foi então inventado, ainda que fosse constatado aí um abuso do judiciário com um indivíduo corrupto, né? Se o que foi juntado como prova, se foi confirmado, isso tem que ser anulado. Teria então que ser anulado isso aí?
Vamos fingir que não aconteceu nada. Não é essa que é a mensagem? Para fingir que não aconteceu nada? Será que pensaram quais são as consequências desse ato do Poder Judiciário? É o máximo da nossa República? E a primeira coisa a esclarecer, ou que o senhor ministro deveria esclarecer, são os motivos que o levaram a decidir dessa forma. Se houve armação, provavelmente muitas pessoas estariam aí no cometimento de crimes. Desde o denunciante, a Polícia Federal, que durante as investigações fizeram a juntada das provas, os juízes de primeira instância, de segunda e terceira instância também, julgaram e confirmaram todas as sentenças. Todo mundo deverá ir para o rol dos culpados. Esse tipo de decisão, eu vejo que está jogando aí a seriedade do próprio judiciário que deveria ter diante de todas as causas levadas à justiça. É simplesmente inconcebível assistir a esse escárnio com o povo brasileiro. E ele, o senhor ministro, até disse, como apurou a CNN, né, que todas as provas estão anuladas. Aquelas obtidas por meio de leniência da construtora Odebrecht e do sistema de propina da empresa, e que essas provas são imprestáveis, né, e não poderiam ser usadas aí em processos criminais, nem eleitorais, e em caso de improbidade administrativa. Ele amarrou tudo. E ele não sabe quem é o responsável por tramar, e só repete o que os criminosos até agora alegam, que tudo ocorreu por um projeto de poder dos agentes públicos que atuaram na Lava Jato. E onde estão as provas de que existiu realmente essa armação? Pois, e que recado poderá estar dando para a sociedade brasileira agindo dessa forma? Aos políticos corruptos e às empresas corruptoras, é de que daqui para frente não terão mais que se preocupar com a forma de lidar aí com a coisa pública. E se um dia acontecer de serem pegos pelos crimes que provavelmente poderão cometer, eles não precisam delatar. Né? E além dos políticos, a Odebrecht fez aí na época, teve aí parece que um gabinete na própria empresa de propina. E lá tinha as planilhas da Odebrecht, o nome dos políticos, de partidos políticos, né? Inclusive aí, dando nomes aí, né? Como o PT era Flamengo, o PSDB o Corinthians, o PR teve o codinome de São Paulo, o DEM de Fluminense. Então, já era uma coisa estruturada dentro da Odebrecht para aplicar a sua verba de propina a esses políticos. Era totalmente estruturado lá. Os documentos foram entregues ao Ministério Público Federal pelo delator, que foi o diretor, acho que ele era diretor, o Luiz Eduardo Soares, que atuou no setor aí de operações estruturadas, esse setor, né? Como era chamado aí, o Departamento de Propina da Empreiteira. E eu vejo que isso é muito triste para o nosso país. Estamos assistindo hoje é uma vergonha. É uma vergonha. Então, isso tem que ser resolvido da melhor forma possível. Não é desse jeito que se combate a corrupção no país. Muito pelo contrário do que está acontecendo, né? Então, a gente fica muito triste, decepcionado. É um mau exemplo para as nossas futuras gerações. É isso, ficamos por aqui por hoje.